Olá de novo, maltinha! Hoje vamos falar nas formas de reprodução do discurso. Para isso, iremos abordar os pormenores da citação, do discurso direto, indireto e indireto livre. Há momentos em que, na oralidade ou num texto escrito, se reproduzem as palavras proferidas por outra pessoa ou por uma personagem. Vejamos então estes 4 processos para que isso aconteça. O primeiro é a citação, que é uma reprodução de um excerto de um texto num novo texto ou fala. Regra geral, quando se cita, devem escrever-se as palavras citadas entre aspas e na sua forma original, sem introduzir alterações. Tal como vocês sabem, a citação usa-se em textos como trabalhos escolares e académicos. Nestes casos é fundamental indicar com rigor a fonte de onde foi extraído o excerto citado, seja ele um texto literário ou uma obra científica. Por exemplo, ao dizer as armas e os barões assinalados, sabemos que é retirado dos Lusíadas de Luís Camões, portanto deve aparecer entre aspas. Em segundo lugar, temos o discurso direto. No discurso direto, o locutor reproduz textualmente o que foi dito por outrem, recuperando a fala original e tentando ser fiel às palavras preferidas. Este processo normalmente é realizado a partir de um verbo introdutor do discurso, como o verbo dizer, perguntar ou querer, que se separa do enunciado reproduzido através de um sinal de pontuação, como a vírgula, as aspas, os 2 pontos ou o travessão. Por exemplo, o José disse: Ana, gosto muito dos livros da Almeida Garrett. Neste caso, estamos perante um discurso direto porque é uma citação que vem do José. Deixem-me abrir um parênteses para vos explicar o que é isto do verbo introdutor do discurso. Tratam-se de verbos que são utilizados para iniciar a reprodução do enunciado de outra pessoa, sobretudo no discurso direto e indireto, adequando-os à intensidade da voz e aos sentimentos expressos. Podem classificar-se como declarativos, como o verbo dizer ou afirmar, de inquirição, como o verbo perguntar ou questionar, de opinião, como o verbo acreditar ou julgar, com força ilocutória, como ordenar ou prometer, de sentimento, verbos como desabafar ou lamentar, ou então ainda com uma dimensão mais interativa, como o verbo começar ou acrescentar. Ou seja, no fundo, servem para introduzir estes 2 tipos de discurso. O verbo introdutor pode aparecer antes, no meio ou depois da fala da personagem. O nosso terceiro tipo é o discurso indireto, em que as falas de outra pessoa ou de uma personagem deixam de ser reproduzidas textualmente e integram-se no discurso, por exemplo, do narrador. Para tal, operam-se transformações nas falas das personagens originais para o discurso indireto, que se manifesta então pela alteração do tempo verbal ou da pessoa verbal. Também aqui os enunciados são apresentados a partir de um verbo introdutor do discurso e correspondem normalmente a uma oração subordinada completiva da principal. Por exemplo, eu posso dizer: o José disse à Ana que gostava muito dos livros da Almeida Garrett. Ou seja, a diferença entre isto e o que vimos no discurso direto é que aqui não é uma fala do José, é o narrador a contar que o José disse à Ana. Por último, temos o tipo de discurso indireto livre, que consiste no processo de reprodução de enunciados, que se encontra na literatura mais do que noutros tipos de texto. Dá-se quando a voz do sujeito da enunciação, neste caso o narrador, relata as falas de uma personagem dentro do discurso. No entanto, pela forma como parece reproduzir o que a personagem diz, ficamos com a ideia de que ambos, tanto a personagem como o narrador, falam numa só voz. Ou seja, no discurso direto livre, omite-se o verbo introdutor do discurso, que aparecia tanto no direto como no indireto, mas conservam-se as marcas de oralidade, o tom e quase todas as palavras do enunciado original. Apenas existe alteração nos tempos verbais, como acontece no discurso indireto normal. Vou dar-vos um exemplo para facilitar. Como exemplo temos a frase: Carlos tranquilizou a Miss Sara. Ou ela vivia bem, que Mademoiselle estava boa. O que a assustara fora achar-se ali só, sem a mamã, com aquela responsabilidade. Isto é um excerto retirado de Essa de Queiroz dos Maias e, neste caso, conseguimos perceber que o narrador quase que se assemelha à própria personagem, falando de uma só voz. Por isso, podemos chamar a isto ao discurso indireto livre. Espero que nesta fase já consigam perceber qual a função de cada uma das formas de discurso. Até à próxima!